Chegou a hora da análise semanal do pesquisador da FGV Agro e consultor aqui do AgroMais, o Felipe Serigati. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Simone, tudo certo? Tudo jóia por aqui. Agora, Felipe, um dos assuntos da semana foi aí a taxa de juros, né? Selic continua a 13,75% ao ano, decisão do Copom, divulgada aí na quarta-feira. Também temos a decisão do Fed, né? Banco Central Americano. Como você avalia, então, as decisões tomadas? Pois é, Simone, então a vida não está fácil para os presidentes de Banco Central e, naturalmente, quando a vida deles não fica fácil, a nossa também não. Então, vamos lá por partes. Certamente, todos os nossos colegas do setor do universo agro têm observado elevada volatilidade e, naturalmente, isso é um ponto de preocupação. Então, vamos por partes, né? O que aconteceu aqui no Brasil? O Banco Central, como já era previsto, ele manteve a taxa de juros em 13,75. Até aí, nenhuma novidade, era o que o mercado já tinha precificado. Qual foi o elemento de maior surpresa? Era que o mercado imaginava que no comunicado do Banco Central, o que ele iria informar? Gente, eu estou vendo que alguns segmentos da economia brasileira estão passando por problema, especial destaque o pessoal do varejo. Mais do que isso, a gente viu que o mercado de crédito, né, concessão de crédito no Brasil, encolheu 21% em fevereiro. É uma contração que chama atenção, sem dúvida alguma. Então, o mercado imaginou que o Banco Central diria algo como: dado que a gente já está vendo um aperto nas condições financeiras, talvez mais lá na frente eu já possa reduzir a taxa de juros. Isso era o que o mercado estava esperando e o mercado precificou isso. Juros futuros para baixo, determinado ponto na taxa de câmbio, determinado ponto na Bolsa de Valores. Mas na hora que saiu o comunicado do Banco Central, veio numa outra direção. O Banco Central não olhou tanto para as condições agora, embora ele tenha manifestado que isso está ali no mapeamento de riscos dele, mas ele deu maior atenção justamente onde é o foco do Banco Central. Gente, eu preciso entregar uma inflação na meta, nem agora em 2023, mas lá em 2024. E a inflação lá em 2024, a projeção de inflação lá em 2024, pelos meus modelos, ela está se afastando da meta. Mas não é só o meu modelo. Quando eu olho as projeções de mercado consolidadas na pesquisa Focus, a projeção de inflação lá para 2024 também está se afastando da meta. Como se não bastasse, na hora que a gente pega a média móvel trimestral da nossa inflação, ou seja, a inflação dos 3 meses, essa inflação está se acelerando. Então, qual foi o comunicado do Banco Central? Mantenho a taxa de juros aqui, provavelmente terei que deixar ela nesse patamar por um bom período e mais do que isso. Não descarto a possibilidade de ter que aumentar essa taxa de juros mais adiante. Então, você teve uma reversão forte das expectativas do mercado. O mercado imaginava que o Banco Central ia em uma direção e o Banco Central foi em outra direção. E isso demandou um ajuste em diversos ativos. Veja que algo semelhante aconteceu quando a gente olha para o Banco Central dos Estados Unidos. O Banco Central dos Estados Unidos meio que seguiu o que já estava sendo projetado, uma leve elevação da taxa de juros em 0,25 ponto percentual, mas não no comunicado, mas naquela parte, meia hora após o anúncio da taxa de juros, o Banco Central dos Estados Unidos faz uma espécie de entrevista coletiva ali, perguntas e respostas. Aí o presidente do Banco Central dos Estados Unidos começou dizendo: estamos preocupados, estamos vendo o problema do mercado bancário, estamos vendo que o mercado de crédito também está passando por dificuldade, estamos observando que a economia está desacelerando mais do que a gente imaginava. O mercado foi tomando cada vez mais susto pelas próprias declarações do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Resultado disso: se o mercado tinha ficado feliz lá fora com o anúncio da taxa de juros em 0,25, depois do anúncio, o quadro que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos ficou mais problemático do que o próprio mercado estava projetando, aí a gente viu as ações, o valor de mercado das empresas norte-americanas operando em patamares cada vez menores. Como se não bastasse, a Janet Yellen, a secretária do Tesouro, logo após
a fala do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, fez qual comentário? Então, gente, sabe aquele depósito lá que estava garantido até 250 mil dólares? Na verdade, não está tão garantido assim não, tá? Esse não é um ponto ainda consolidado aqui no board. Aí o mercado reverteu fortemente as expectativas e passaram a operar em forte queda. Embora isso pareça algo distante do nosso setor, gente, tem muita volatilidade. Por exemplo, agora de manhã, quando eu estava conversando aqui com a nossa editora a respeito da pauta aqui do nosso comentário, o petróleo estava acumulando uma queda de quase que 5%. No momento que a gente conversa aqui na tela, o petróleo está quase que zerando essas perdas. Por outro lado, a gente está vendo um bom desempenho das commodities agrícolas, mas principalmente do lado dos grãos. A nossa turma, por exemplo, do algodão ou do café, não está navegando na mesma situação confortável. E veja que isso pode mudar rapidamente. O ponto é, toda essa volatilidade que tem acontecido nos mercados financeiros desembarca também no nosso setor por diversos canais. Um deles, e apenas um, a gente pode abrir outros canais, é justamente o preço dessas cotações no seu mercado de referência lá fora, lá no mercado internacional. Felipe, o Banco Central, então, ele também vai aguardar aí o governo federal apresentar a nova âncora fiscal, né, para decidir qual rumo, então, o futuro da taxa de juros aí, né? Enquanto essa clareza não chega aí, as incertezas fiscais, como você disse, afetam o mercado aí. Podem retrair ainda mais os investimentos do agro? Então, pois é, Simone, olha só que situação desconfortável para algumas cadeias, né? Então, vamos lá. O agro, quando está olhando em termos de custos de produção, principalmente na parte de defensivos e principalmente fertilizantes, ele está dizendo, opa, aquela paulada que a gente levou ano passado, quando a gente estava se preparando para a safra 22-23, hoje teve um alívio. A nossa preparação em termos de custo de produção para a próxima safra 23-24, opa, está mais tranquilo. No entanto, gente, não vamos ter qualquer ilusão, o custo de financiamento da próxima safra, do próximo ciclo, vai ser caro, vai operar em patamares mais elevados. E parte disso, óbvio, que é a taxa de juros, mas não é apenas a taxa de juros Selic. O Banco Central consegue controlar apenas essa taxa de juros ali do curtíssimo prazo, aquela que acontece no sistema, né, chamado Selic, mas todas as demais taxas, embora sofra influência da Selic, é uma decisão de um equilíbrio de oferta e demanda dentro do mercado de crédito, tá? Mas vejam só, e aí, esse atrito que tem entre o Banco Central e o Poder Executivo acaba deteriorando essa situação, acaba aumentando a volatilidade. E, infelizmente, nós tivemos um bom exemplo na última quarta-feira. Vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que nós estivéssemos conversando no final de outubro do ano passado, no início de novembro. A gente olharia as projeções do próprio mercado para a taxa de juros, para a taxa Selic, e a gente estava dizendo que, olha, lá em 2023, essa taxa Selic vai começar a cair. E qual que era a reunião do Copom que o mercado estava projetando naquele momento que ia ter a primeira queda? Era justamente a reunião que houve essa semana, justamente a reunião do dia 22 de março. Se não tivesse havido todo esse atrito, toda essa turbulência, hoje a nossa pauta provavelmente seria uma queda da taxa Selic e, mais do que isso, uma sinalização do Banco Central que essa queda poderia ser mais consistente, porque, de fato, as condições de crédito aqui na economia brasileira estão ficando mais restritivas para o nosso setor. De um lado, custo de capital, custo de financiamento será mais elevado na preparação para o próximo ciclo. Do outro lado, principalmente para aquelas commodities mais orientadas a crescimento econômico mundial. Estamos falando de café, estamos falando aqui do algodão, que tem sentido os impactos aí da contração das cotações do barril do petróleo. Então, você vai ter ali uma situação, uma margem mais estreita. Felizmente, quando a gente olha, por exemplo, para outras commodities, especial destaque para grãos,
os fundamentos estão muito bons. Provavelmente o pessoal vai conseguir chegar no próximo ciclo com uma situação de caixa melhor do que seus pares em outras cadeias agroindustriais. O cenário todo aí, o Felipe, pode também atingir o pequeno e o médio produtor? Sem dúvida alguma. E esse ponto eu acho importantíssimo destacar. Agradeço você ter levantado ele, Simone. Por quê? Porque com frequência aparece que são universos distintos. Gente, esse universo não é distinto. O mesmo fertilizante, o mesmo defensivo que fica caro para o grande produtor, também fica caro para o pequeno e para o médio produtor. Provavelmente esse pequeno médio, se não tiver a força de uma cooperativa do lado, por exemplo, ele vai ter um menor poder de barganha. Talvez esse pequeno produtor fique menos protegido pela ausência do seguro rural. Mas, gente, está todo mundo inserido no mesmo aquário. O que vale para o grande, gente, o vento que bate no grande também bate no pequeno. Provavelmente até o pequeno e médio sintam a intensidade desse vento de uma maneira mais forte, né? Mas todos estão imersos no mesmo aquário. Certo, Felipe, obrigada pela análise desta semana. Uma boa sexta e até a semana que vem. Muito obrigado, Simone. Um grande abraço a todos vocês e uma excelente semana.